Bom, Yuri, querida, desculpa a demora que você chegou, mas acho que a gente está no horário, não sei. Tudo certo, imagina. Mas, pô, prazer enorme. Yuri é apenas CCO da DM9. DM9 é uma das maiores agências do país, uma das mais criativas. Trabalhei com Yuri, premiadíssima. Trabalhei com ela muito rápido, né, Yuri? Mas foi muito Foi. legal. A gente fez vivo. A Yuri foi minha diretora de criação um tempo, adorei trabalhar com ela. Depois ela ficou um bom tempo aí no TikTok. Pô, tem uma visão digital assim muito legal. Eu agora que sou criador de conteúdo, fico muito acompanhando os conteúdos dela, dicas dela. O TikTok é muito difícil, né? A gente crescer lá dentro, tem um outro tipo de dinâmica de comunidade, mas é muito legal, muito desafiador também. Bom, Yuri, a gente está muito feliz aqui. Acho que está todo mundo aí na expectativa de te escutar, de ter esse olhar da sua aula, né? Porque aqui é quase é uma aula que você vai dar para gente. E o microfone é seu. Fica à vontade. Bem-vinda. Ai, gente, tenho nem roupa para Rafa Borges. Um belo dia estava eu, sabe, no meu TikTok e comecei a ser impactada por Rafa. Eu falei, gente, ele estava, onde estava esse ator? Entendeu? Esse tempo todo aqui em que trabalhamos juntos, não conhecia essa faceta de Rafa Borges. De repente, entendeu? Dando aulas, literalmente. E eu falei, caramba, que especial, porque assim, eu conheci o Rafa, um grande diretor de arte da África, enfim, super criativo, sempre admirei o trabalho dele, do dupla dele, o Anderson, na época que eles trabalhavam juntos comigo, mas antes mesmo disso já conheci o trabalho do Rafa da agência, e, cara, foi muito especial descobrir essa outra face do Rafa, assim, e ver esse movimento. Rafa, você acho que é uma inspiração para todos nós, assim, de pluralidade mesmo, de voz, uma voz muito importante, sabe assim? Eu acho no mercado para trazer os próximos, sabe? Para criar, na verdade, assim, os próximos nós desse mercado que a gente nem sabe onde vai parar, né? A gente vê essas transformações todas acontecendo diante dos nossos olhos, né? Eu sou a primeira geração do digital, tenho 43 anos, então, assim, é muito engraçado, porque eu comecei a trabalhar, gente, assim, era datilografia, tá bom? Você aprendia, assim, a datilografar. Tinha nem computador, entendeu? E aí, de repente, você fala, meu Deus, eu tô falando de inteligência artificial, sabe? É, a gente deu um salto gigantesco nos últimos anos, né? E a gente viu, a gente que tem os millennials aqui, né? A gente viu tudo isso acontecer na nossa frente. A gente começou o digital na era do banner e de repente a gente, né, vem se transformando e catando cavaco, assim. Então é muito legal e inspirador ver figuras como Rafa que estão puxando essa frente, sabe, que estão falando para todo mundo como é que se faz e mostrando ao mesmo tempo assim vulnerabilidades, dicas, cara, como é que faz, como é que a gente se reinventa, como é que a gente acompanha essas discussões. E eu não tenho pretensão nenhuma, tá? Assim, eu sou CCO da DM9 hoje, passei pelo TikTok, passei pela Meta, passei pela África. Tenho uma carreira bastante não linear, assim, eu acho que eu fui experimentando de tudo um pouco também, e não tenho medo de mudar. Eu acho que essa é a minha principal característica. Eu sou uma pessoa bastante, digamos, maluca, arrojada, assim, não sei onde vai dar, mas vou, entendeu? Passou, o carro chamou para entrar, entro, entendeu? Eu pulo de cabeça e isso para muitas pessoas soa como inconsequência, para mim significa coragem. Então é assim que eu vivo a minha vida e é assim que eu faço as minhas escolhas. Nem sempre faz sentido no primeiro momento. Eu não sou publicitária de formação, só para vocês saberem. Eu sou uma mulher da periferia de São Paulo, sou de São Miguel Paulista, morei em São Miguel até os meus 26 anos, 27. E tudo que eu fiz na minha vida foi tentando sobreviver, basicamente. Não foi um plano. E eu acho que essa não estabilidade é que me deu segurança para ser essa pessoa hoje que sou, do desafio, do risco, que pula.
sem muito medo, porque eu assim, na verdade, nunca tive muita segurança para não arriscar. Na verdade, o risco era a única chance de sobrevivência. Então, precisei sobreviver. E aí é disso um pouco que eu vou falar com vocês. Vou falar de IA também. Eu não sou uma sumidade do IA, tá? Mas eu entendo muito de gente e tendo trabalhado em Big Techs e sendo essa pessoa que, né, que assim como o Rafa está vendo acontecer o mundo na nossa frente, prestando atenção nisso, e tentando dar o próximo passo, sempre se antecipando, acho que eu tenho algumas coisas para dizer que podem ser legais para vocês escutarem. Fico muito feliz de estar aqui, porque assim, é sério, eu não sei, Rafa, assim, como Deus me colocou aqui, por que você me chamou, mas sou grata, agradeço muito Ô, pela, Yuri, pela só pelos parceria. comentários aqui, tá explicado porque que eu te chamei. Ai, O não, pessoal tá aqui muito, num ai, carinho enorme por você. vocês Você é são lindos, foda. são lindos. Muito obrigada. Não, você é ref. Pô, tá muito. O pessoal aqui já tá comentando. E eu não tinha dúvida disso, assim. Eu sempre admirei muito você, seu trabalho, tudo que você construiu, sua conduta, né? As nossas trocas, e foram trocas bem legais, assim, apesar de ter sido muito rápido. E foi bem pandemia, foi trocas pandêmicas, né? Porque a gente nem se via. Amigo, tipo, sabe? E ele, gente, assim, o Rafa, desculpa, eu amo mais ainda o Rafa, porque o Rafa, assim, casou com a Bárbara. Vocês não estão sabendo, vocês não estão entendendo quem é a Bárbara. Ai, Meu para! Deus, entendeu? Maravilhosa. Enfim, gente, tudo isso para dizer que, de fato, assim, admiro muito vocês, o Rafa, a Bárbara, vocês são brilhantes, maravilhosos, ambos. Duas potências. E é isso, gente. Não tem. Não, olha, não sei onde isso tudo vai dar, mas estamos aí, estamos tentando. Ó, vou projetar aqui, vamos ver se funciona, porque né, a gente, depois de 1.000 anos trabalhando no digital, a gente ainda cata milho, a gente ainda não sabe fazer. Cadê? Vocês estão vendo minha tela? Vocês estão vendo aqui? Estamos vendo Oi, sua tela. oi, sou a Yuri, vocês estão vendo? Sim. E eu não estou vendo mais vocês, então assim, tá? Eu vou ficar falando aqui com esse sentimento de falar para as paredes, porque eu não estou vendo ninguém. Então, qualquer coisa vocês me interrompam, tá? Não estou lendo também os comentários, então Pode deixar. vou, Não, vou pode ir seguir. seguindo. Pode ir Tá. seguindo. Qualquer coisa a gente comenta aqui, mas a gente vai anotando os comentários. Não, tá bom. Olha, gente, essa sou eu maquiada. Coloquei uma foto boa. Não é sempre que acontece. Vou usar essa aqui bastante, porque infelizmente não sou muito fotogênica. Tem que tirar 1.000 fotos para ficar uma boa, mas essa sou eu, bonita, bem vestida. Agora, numa sessão de fotos da Demi9 recente. Nem sempre tive esse cabelo, nem sempre tive essa pele. Não é AI, é uma ligeira edição de Botox aqui, assumo, mas eu tive muitas versões. Eu brinco assim, né? Tem muita gente que me conheceu no começo da carreira, né? Uns 20 anos atrás, e não me reconhece, né? Porque eu mudei de face algumas vezes, tal qual a Anitta. Não, tô brincando, nunca fiz nada tão dramático. Mas assim, essa sou eu hoje, então vocês vão ver na internet, talvez se digitar meu nome, vocês vão ver várias versões diferentes. Você fala, cara, é ela mesma? Sou eu mesma. Tem poucas Yuris, mulheres no mundo, eu sou uma delas, não sou japonesa, como eu disse, São Miguel fica bem longe do Japão também. Aqui é uma mistura de Bahia nada faz sentido, gente. E meu pai gostava do nome, enfim, é uma longa história. Eu não vou começar por essa história, porque senão eu vou para outro lado do deck, enfim, vamos falar sério aqui. Mas quem sou eu? Como me defino? Complexo, sou uma pessoa complexa, mas o que interessa aqui é que sou criativa, sou mãe, o que me faz ser uma pessoa bastante, assim, cagada da cabeça, e idealista, né? Eu me considero uma ativista, uma feminista, já fui muito mais tiro, porrada e bomba na minha vida, já fui muito mais black bloc. Hoje sou medicada. Hoje eu devia ter escrito aqui, medicada. Sou uma pessoa melhor, medicada, enfim, né? Mas eu me considero uma provocadora, uma pessoa que não se cala e que, de fato, acho que isso me trouxe até aqui, o que é uma coisa muito interessante de dizer. No começo da minha carreira,
e quem é mulher, enfim, ou quem faz parte de grupos aqui minorizados vão entender a minha fala agora. Quando eu entrei no mercado, era tudo mato, né? Enfim, a publicidade era um lugar bastante hostil para mulheres criativas. E eu escutava muitas piadinhas, eu precisei sobreviver nesses ambientes, mas um belo dia eu resolvi começar a falar, e faz bastante tempo já, e feminismo era muito novidade, ninguém falava disso, e era muito impopular ser feminista, né? Era muito aquela onda do mimimi, acho que alguns de vocês vão lembrar, mas eu escutei uma vez de um ex-dupla meu a seguinte frase: cara, para com essas conversas de feminismo, porque desse jeito você não vai conseguir mais emprego. E puta merda, eu acho que, gente, a minha boca grande foi o que me trouxe até aqui. Foi eu não ter medo de falar o que eu penso e não ter vergonha de ser quem eu sou. Então, falem mesmo, tá bom? Sou essa pessoa, seguirei sendo. O que é bom e ruim, tem muita gente que me ama, muita gente que não me suporta. É isso aí, a gente, né, não tá aqui, a gente não, né, infelizmente a gente não tá aqui para agradar todo mundo mesmo, não. Mas vamos lá, vamos falar do que interessa, da ideia à cultura. Criatividade na era da IA. Gostei muito do título que foi o Rafa que deu esse título, não fui eu. Mas eu amei, absorvi aqui, trouxe para como uma temática principal aqui do meu grupo de palavras aqui que eu vou apresentar para vocês. Mas, cara, eu gosto muito de falar sobre cultura, sobre ideias e criatividade na era da IA, na verdade, né, é ver essa aplicação prática das nossas ideias, das vozes da nossa cabeça aqui, aplicadas num produto final criativo, mas com impacto na cultura. Tudo que eu tento fazer da minha vida também, eu bebo muito da cultura popular brasileira, principalmente. Eu tenho muito orgulho do Brasil, de ser brasileira e de ter tido a oportunidade de passar por lugares como o TikTok, por exemplo, que falavam muito disso. Então, cultura é algo muito interessante, muito importante para mim, que eu valorizo muito. Mas falando aqui do meu código genético, meu melhor prompt, não tem prompt melhor do que um filho carnavalesco de 3 anos e meio. Eu vou dar um play aqui maravilhoso para vocês. Se você fosse sincera, oh, oh, oh. A Aurora, o Otto, gente. Ninguém ensinou o que era carnaval para essa criança, tá bom? E quando a gente fala de cultura, é disso aqui. Não tem, só tem verdade aqui. Olha lá, a mãozinha. Ele toca tamborim, tá bom para vocês? Eu não aguento. Meu filho, eu sei, é meu primeiro, né? Meu primeiro slide, mas putz, não tem código melhor do que esse aqui que eu escrevi, sabe? Não tem nada que eu tenha conseguido produzir melhor do que um filho que ama carnaval e que tem apenas 3 anos e meio. Ninguém ensinou. Eu não codei isso necessariamente né, racionalmente, mas é muito maravilhoso quando a vida vem e surpreende a gente dessa maneira. Tão maravilhosa quando o resultado é muito melhor do que a gente espera. Um pouco do que o Rafa estava falando aqui sobre aquele vídeo que ele mostrou, que assim, cara, dificilmente isso caberia numa câmera, ou a gente conseguiria ter esse ângulo aqui. É isso, às vezes a gente é capaz de produzir coisas que a gente nem acredita. O Otto é uma delas. Então, mas muito se fala sobre a gente vê assim um grande, né? Oh meu Deus, a bola da vez, já foi o metaverso, já foi o Frozen Yogurt, já foi a paleta mexicana, a gente já viu muitas, já foi o pistache, a gente já viu muitas ondas passarem, mas falando aqui de comunicação IA, é hoje a bola da vez. Mas pouco a gente vê na prática sobre o que de fato fazer sobre isso. Para que serve inteligência artificial? No final das contas. Como que a gente usa isso e aplica isso na nossa vida? Eu trouxe uma tirinha aqui do Pietro, que era um ex-DA que já trabalhou comigo também, que hoje mora fora. O Pietro era um diretor de arte, tal qual o Rafa, muito talentoso, talentosíssimo, que começou a fazer tirinhas, e de repente o Pietro é uma pessoa muito famosa no mundo hoje, mais famoso como um cartunista do que como diretor de arte, o que é muito interessante ver o caminho que ele tomou também. E o Pietro conseguiu esse lugar, eu acho, globalmente mesmo, porque ele se tornou famoso fora do Brasil, um pouco com essa provocação dele.
Acho que na direção de arte, assim como para o Rafa, estava pequeno para ele, sabe, o papel. Essa tirinha tem ideia, essa tirinha tem conceito, tem crítica social, tem contemporaneidade, tem história. Em cada uma dessas caixinhas que vocês vão ver aqui. Eu não preciso explicar nenhuma delas com palavras. Basta você olhar, bater o olho e você vê, na verdade, que são várias pessoas trabalhando em ofícios diferentes, em serviços diferentes, e que hoje a gente vê ali, a gente vê no último chart aqui, os robôs fazendo arte. Me lembra muito aquela música, né, do Chico Sainz, tipo, computadores fazem arte, artistas fazem dinheiro. Eu acho que a gente vem muito hoje aqui com essa mentalidade de, oh meu Deus, o AI está roubando tudo de mim, vai roubar nossos empregos, seremos todos substituídos. Óbvio que existem máquinas hoje fazendo o trabalho do primeiro de escavação aqui. A gente manda a máquina para Marte hoje, né? Não para cavucar só a Terra, cavucar outros planetas, né? A gente vê separação aqui, o grande mercado livre, de repente, que tem muita tecnologia já, e as máquinas estão fazendo um trabalho braçal, que antes era braçal, substituindo, sim, pessoas. A gente vê o telemarketing, que também a gente é o tempo todo inundado por ligações automáticas, chatbots e tudo mais. A gente vê hoje carros automáticos, a gente não necessariamente precisa mais de motoristas, né? E apesar de controverso e ainda não ser uma grande realidade, né? A Tesla aqui no Brasil, por exemplo, a gente, né? Os carros autônomos, é também uma discussão contemporânea e a gente vê isso acontecer, e isso pode amedrontar muitas pessoas. A gente vê robôs aspiradores de pó, os gatos subindo em cima deles e as pessoas gerando conteúdo, rindo muito disso, mas a gente, por muitos e muitos anos, a gente viu, principalmente mulheres, a gente vê ainda hoje, nessa realidade aqui do penúltimo chat, trabalhando muito duro, fazendo serviço doméstico. E hoje a gente também vê máquinas fazendo isso. E agora a gente vê o AI substituindo, na verdade, o trabalho de pessoas como Rafa, como eu, como vocês que trabalham aqui com comunicação. Mas nada substitui a cabeça, na minha opinião, do Pietro. Não tem máquina que conecte e que faça críticas, como o Pietro está fazendo aqui. Então, quando a gente pensa nos ofícios, nos serviços, nos braços, na facilidade que a inteligência artificial traz para a gente, é óbvio que isso pode ser construtivo e nos ajudar como sociedade a evoluir. Óbvio que isso tem um quê de evolução em facilitar, né, de facilitar o nosso trabalho, mesmo o trabalho criativo. Óbvio que isso é um corta-caminho, mas nada substitui a nossa capacidade crítica de pensar. Nada substitui o ser humano, a nossa mente criativa, ok? E é um pouco desse ângulo que eu vou trazer aqui para vocês, que eu acho que é bastante inspirador, menos amedrontador, menos apocalíptico, mas traz um pouco mais de um viés humano para a coisa. Então, inteligência artificial serve para quê no final, gente? É para roubar nossos empregos? É para fraudar a campanha em Cannes? É pra, né? KKK. Claro que não. É muito mais do que isso. Eu vi uma vez uma provocação, um meme, né? Que é assim, cara, eu quero uma IA que lave minha louça para que a artista possa ser eu. Eu não quero que a IA se transforme na minha arte. E a gente precisa lidar com isso, eu acho, de um lugar muito seguro, que é o seguinte: putz, a IA não vai criar nada que já não tenha sido criado, porque ela parte de um repertório. Quem escreve o código é você. Quem comanda é você. Ai, nossa, as máquinas vão, tipo, se tornar humanas e nos substituir. Até nisso, as máquinas hoje pensam, elas jogam xadrez, elas ganham. Sim, tudo que é matemático, tudo que é lógico. A emoção não tem lógica. Emoção não se escreve em código. Emoção vem de sem avisar. AI não chora.
E arte está nesse outro lugar, que não é sobre técnica. Alguém pode tocar piano brilhantemente, sem alma, e não tocar ninguém. Ao mesmo tempo em que um pianista que aprendeu sozinho a tocar, um autodidata, é capaz de produzir uma obra absurda, tipo um Mozart da vida. A gente viu gênios sem nenhuma formação formal, né? Sem nenhuma escola tradicional. Os grandes artistas da humanidade não fizeram faculdade, né? Não fizeram USP, não fizeram Mackenzie, nem existia isso. A escola nem existia quando os maiores artistas desse planeta fizeram as maiores maravilhas do mundo. Então, gente, é isso. AI vai melhorar nossas vidas, nos fazer ganhar tempo para o que a gente quer, ter tempo, que é pensar. Serve para fazer mais rápido? Sim. Serve para fazer melhor? Sim. Serve para ser mais adorável? Sim, também. Quando a gente fala dos lovables, né? Mas serve para um monte de coisas. E quando a gente vê o mapa, né, da AI generativa, a complexidade, a quantidade de ferramentas é enorme, é gigante. Eu poderia passar aqui horas, não sei usar metade disso aqui. E só vai crescer, e só vai aumentar. O Rafa estava falando de Figma aqui agora, até, sei lá, 3 meses atrás eu nunca tinha ouvido falar de Figma, entende? Toda hora aparece algo novo. E só vai crescer, só vai aumentar. E a gente não tá aqui para gerar fome em vocês, que nem o Rafa falou, calma, gente. Eu sei que é muita coisa para aprender. E vocês não precisam aprender todas as ferramentas, como elas funcionam. Eu sei que dá uma agonia. Para quem é ansioso, que nem eu, que toma 50 litros de café, deveria tomar maracujina, mas tomar café, eu sei que dá um faniquito, dá um acelero, não consegue ficar sentado. Tem dia que, assim, é tanta coisa que eu tô fazendo que eu não sei nem o que eu tô fazendo mais e eu não consigo sentar a bunda na cadeira. É muita coisa, é muita ferramenta ao mesmo tempo, mas essa complexidade a gente precisa navegar com método, com técnica e não com ansiedade. A complexidade dessas ferramentas todas e esse boom de informação na nossa cabeça deixa a gente muito cansado, muito ansioso, overwhelmed, né? Falando palavras bonitas em inglês. Mas, cara, existem métodos, existem técnicas, existem táticas. E o Rafa, no curso dele, é um ótimo corta-caminho, é um método. O que o Rafa está compartilhando com vocês aqui é ouro, porque é a maneira como ele está aprendendo a navegar diante desse mar de complexidade, tá? E eu sou uma pessoa que toda indisciplinar, entendeu? Vou falar também dessa maneira como eu tenho visto as coisas. Eu não sou estatística, eu não sou cientista, eu não sou arquiteta, eu não sou engenheira, eu não sou designer sequer, mas eu sou interdisciplinar. Olha, eu só coloquei indisciplinar, olha só, o ato falho aqui, é interdisciplinar, né? Indisciplina significa outra coisa, Yuri. Ai, também sou indisciplinada. Olha o ato falho da pessoa aqui se entregando. Mas a interdisciplina é esse lugar em que a gente é generalista, a gente é tudo ao mesmo tempo agora. Eu sempre me vi como esse ornitorrinco. Sabe aquele animal que tem o nariz de uma capivara, ou a cabeça de um rinoceronte, o rabo de um coelho? Sou eu. Assim, é uma colagem de coisas que não necessariamente fariam sentido, eu acho, né, na publicidade, mas eu sou essa colagem de referências de diferentes lugares. E eu acho que é isso que me traz interessância suficiente para estar nessa aula aqui hoje, tá? É essa minha interdisciplinaridade, essa minha capacidade de conectar coisas diferentes dentro de um mesmo lugar, no mesmo corpo, com uma mesma visão e conseguir transformar isso em algo útil para as pessoas. E é isso, eu acho, o meu grande diferencial e o que eu posso compartilhar com vocês, que para além das ferramentas, a gente precisa pensar na jornada do que a gente está fazendo. Senão a gente se perde no caminho da automação, no caminho de um monte de coisas legais para fazer. E a gente fica sem foco e a gente não consegue construir nada. Então a gente precisa parar a bola.
fazer escolhas e pensar na nossa própria narrativa, na nossa própria jornada, o que que a gente está construindo, para onde estamos indo. Esse slide ficou com música, não era para tocar música, eu errei. Mas eu não consegui tirar a música e vai com música mesmo enquanto eu falo. Método é receita de bolo. São todos muito parecidos. Framework, assim, tem várias maneiras. Várias pessoas que foram decodificando desde, né, assim, de muito tempo atrás até agora, todas as inovações que a gente vê. Mas aqui, falando da parte que me toca, na minha jornada eu percebi que os métodos de design em geral, eles são desconectados do storytelling. E eu costumava ser, tá, uma boa redatora. Eu sempre escrevi. Eu escrevia desde a infância, assim, um concurso literário na escola, sabe? Escrevia contos. Meus contos eram muito engraçados, eu tinha uma veia humorística muito forte, apesar da merda em que eu vivia, assim, era uma válvula de escape muito grande. Ou eu escrevia coisas completamente horrorosas, assim, tipo, meio dark side, ou eu ia para o humor escrachado, assim, uma coisa meio sarcástica, irônica. Mas eu sempre tive um texto, na minha opinião, muito divertido, muito ácido, muito esperto. E a minha questão com os métodos de design, no geral, é porque eu acho que falta história. Falta, eu como uma boa contadora de histórias, faço essa crítica às próprias ferramentas que a gente vê. A gente vê um monte de método, um monte de framework. Ah, o Agile, não sei o quê, faz... Bacana, mas cadê a história? E história é o que conecta as pessoas. As pessoas, elas querem e elas se conectam a partir de histórias. Elas se conectam com outras pessoas. Então, o fator humano, ele é muito importante, porque ele é o que garante a nossa conexão. Para além da técnica do Rafa, eu tenho um carinho muito especial pelo Rafa, e acho que eu nunca falei isso para ele, por causa do tipo de ideia que o Rafa trazia na agência. O Rafa sempre tinha ideia com propósito social. E ele sabe do que eu estou falando. O Rafa não dava ponto sem nó. O Rafa, ele escancarava a incongruência, a inconsistência e a hipocrisia das marcas com as quais a gente trabalhava. Porque a gente trabalhou com marcas muito legais que falavam de propósito, que falavam de gente, que falavam de um lugar de impacto social muito importante e que sim estão fazendo um baita trabalho, tá? Não é uma crítica. Mas o Rafa, toda e qualquer ideia que ele trazia para a mesa, ele sempre queria entregar algo para as pessoas. Ele não queria só fazer comunicação. Ele não queria fazer só um filme. Ele queria fazer um projeto que de fato tivesse uma entrega. Uma entrega muito de propósito. Uma entrega de melhorar a vida das pessoas. E isso sempre me tocou, porque eu sabia que quando era o Rafa que vinha com uma ideia, a ideia não vinha solta. A ideia não vinha crua. A ideia tinha um porquê. E isso bastou. O pouco tempo que eu tive de trabalhar perto do Rafa na pandemia me fez me conectar com ele de uma maneira, de um outro ângulo. E quando esse mesmo Rafa vira para mim e fala, Yuri, você poderia dar uma aula no meu curso? O meu sim, automático. Eu nem sabia nem que dia que era, nem que ia ser sábado, nem perguntei nada. Falei, sim, claro, por que não? Óbvio. Porque eu criei uma conexão com o Rafa que foi muito além da técnica. Foi através de diálogo, foi uma conexão através de algo que bate dentro de mim, que também ressoa no Rafa, e que sempre teve conexão com a maneira como eu vejo o mundo. O fator humano, ele é muito importante quando a gente cria, porque as pessoas, elas estão interessadas em outras pessoas. E é por isso que ferramentas como o TikTok, por exemplo, plataformas como o TikTok ganham tanta força no mundo de hoje. Conexão emocional entre marca, entre criadores de conteúdo, entre seguidores, a grande audiência. Em qualquer plataforma se cria, conexões se criam através de diálogo. E diálogo é conversa, é conexão. E a IA, ela vem
para ajudar a gente a desenvolver essas conexões de uma maneira exponencial. E ela vem melhorar, facilitar essas conexões. Ela não vem roubar essas conexões. Mas a gente não pode esquecer do que a gente está falando. Que o fator humano é muito importante. A narrativa é muito importante na hora que a gente cria com IA. O código que você vai escrever, ele determina o resultado final. Essa conexão, ela é o código, tá? E as ferramentas que a gente vê hoje, aquele monte, aquele mapa de ferramentas, elas tornam, obviamente, qualquer protótipo possível. E ideia prototipada é ideia na rua. Eu posso falar do Orkut, eu posso falar do GarageBand, eu posso falar do Squarespace, do WordPress. Eu fui uma blogueira do WordPress, do Flickr. Eu usei todas as ferramentas dos millennials, assim, para ter voz naquela época. Foi assim com Arduino e IoT. Foi assim com o advento do Instagram. Todo mundo virou fotógrafo. Todo mundo virou especialista em foto com Instagram. Foi assim com os vídeos no TikTok. Todo mundo é videomaker agora. Todo mundo é creator. Todo mundo busca ser creator, ser youtuber. Então, assim, a gente vê as ferramentas chegando e transformando as profissões, e transformando a comunicação, transformando a maneira como as pessoas se comunicam. E o AI vem para melhorar isso num lugar que eu acredito muito que é o lugar do protótipo, que antes era muito difícil produzir, era muito difícil prototipar. Era muito difícil para mim, inclusive, como redatora, materializar uma ideia. Às vezes eu tinha uma ideia muito nítida na minha cabeça e eu não conseguia me expressar, porque eu não manipulava as ferramentas de edição, porque eu não manipulava o Photoshop, o Premiere, etc. Porque eu nunca fui motion designer, eu nunca fui designer. Apesar de ter bom gosto, de conseguir acompanhar discussões de arte, me interessar muito, eu nunca fui essa pessoa. Eu layoutava no Keynote. Tem muito PPTzeiro por aí. E eu sou PPTzeira, esse PPT quem fez fui eu, inclusive. Então, assim, eu tenho alguma ideia de diagramação, eu consigo fazer. Mas, assim, eu demoro muito. Eu demoro muito mais para fazer do que uma pessoa que tem, do que o Rafa, por exemplo, né? Do que meu marido. Que pessoas que já têm um pouco mais de habilidade com as ferramentas de edição e de direção de arte. Mas a ideia prototipada, ela significa ideia na rua. O protótipo, ele é a grande revolução, o mocap é a grande revolução. Tudo dentro do TikTok, por exemplo, eu estava lá até ontem, é protótipo. E aí você vai falar, nossa, Yuri, mas agora a gente tem que fazer layouts feios. Não, não é sobre fazer layout feio. É sobre assumir a linguagem. Assume que é inacabado. Assumir como linguagem a imperfeição. Porque a gente também saturou aqui do Instagram, ultra perfeito. Então, eu acho que essa onda também de desconstrução da linguagem publicitária, ela também é importante, tá? E a gente viu esse movimento, né? A gente vê as tecnologias vindo da ciência, dos engenheiros, os artistas, os comunicadores, todos eles aqui contribuindo para hoje a gente ter método storytelling juntos, conectados na comunicação, transformando as audiências, trazendo um outro ângulo para essas audiências, mais mastigado, é mais fácil de entender. Peraí, ai. Gente, tem alguém falando aqui comigo, me dando. Ai, eu tô recebendo elogios live. Ai, para de escrever, mulher. Ju, Vilhena, te amo. Mas assim, se segura. Eu tenho TDAH. Eu mudo o foco, eu me perco na fala. Me elogiem, mas muito obrigada, mas depois. Mas brincadeira, Ju, te amo. Nem sabia que você estava aí. Ai, gente, muita gente grande, muita gente maravilhosa. Eu não tenho roupa. Eu vou ficar ansiosa agora, porque, entendeu? Tem gente muito, muito incrível me escutando. Mas, enfim, o melhor protótipo, ele é o que consegue unir método e storytelling a serviço das pessoas, de uma maneira muito fácil de entender. O que é revolucionário em tudo isso que a gente está vivendo hoje?
A gente consegue trazer para a audiência, como comunicador, isso tudo mastigado. Esse é o trabalho que o Rafa está conseguindo fazer brilhantemente aqui. Esse é o trabalho que eu, como diretora né, de criação, CCO, consigo fazer. Cara, como é que eu pego toda essa tecnologia, esse balde aqui infernal de ansiedades, de complexidades ferramentais, e eu transformo isso em comunicação para gerar conexão emocional com a audiência. Antes, a gente tinha marcas e agências aqui no topo, dizendo sobre o que era para falar. Tipo, ninguém pode questionar o criativo. Mad Men. Lembram? Não, não lembram, porque vocês não têm idade para isso. Mas, enfim, vocês sabem que a era de ouro da publicidade, ela vinha com um peso aqui gigantesco nas mãos da criação. As agências diziam que era para ser dito. As marcas dominavam o storytelling. As agências eram inquestionáveis. Era verdade. Se estabelecia esse storytelling que descia para as mídias, de modo geral, para todas as plataformas digitais, sociais, tradicionais, todos os canais. E a gente via isso tudo ser construído pelas agências de comunicação. E descer goela abaixo para a comunidade. E a gente via, né, também os publishers, os influenciadores, né, que antes eram muito mais celebridades, sendo alimentados por esse storytelling. Então, assim, não era o publisher, o influencer que dominava as conversas, ou a comunidade aqui embaixo que dominava essas discussões, que determinava o que era dito. Era uma via de mão única. Então, principalmente a televisão, você colocava um comercial ali, você entregava uma história ali, e goste ou não, você, comunidade, você, audiência, apenas escuta, apenas aceita. Hoje, a cultura ela está no centro de tudo. Essa lógica se inverteu. E essa cultura ela é impulsionada pelas mais diversas comunidades. Não tem mais dono dessa conversa. Marcas e agências não dominam mais o storytelling. A gente vê a cultura sendo alimentada pelas comunidades. O storytelling é o de gente de verdade e extrapola qualquer comunicação. E a gente está fazendo um movimento oposto. A gente vê as trends acontecendo e a gente corre como marca e agência para pegar carona nessas trends. E essas trends não estão no controle das marcas e nem das agências. Então, eu costumo dizer uma frase que é: a criatividade ela deixou de ser departamentalizada. Ela não é mais uma qualidade do criativo de agência. Ela está fragmentada. Ela está onde deveria estar mesmo, que é todo e qualquer ser humano é criativo. Todo e qualquer ser humano capaz de pensar, ele vai fazer um prompt, usando as ferramentas que estão aí, gratuitas, muitas delas. E a gente não controla mais. E essas pessoas existem. E são elas que estão fazendo coisas interessantes hoje. É por isso que a gente vê Ruivinho de Marte do Grande Nada bombar no TikTok. A gente não sabe nem por quê. Mas a gente vê coisas muito boas sendo criadas. Coisas muito diferentes também. Às vezes bobagens que viralizam, que você faz assim, nossa, mas né, por que isso está viralizado? O que as pessoas viram nisso? Não interessa. Elas viram. Existe para alguém. A gente, como crítico, criativo, ai, de agência, a gente pode questionar, torcer o nariz, falar, nossa, não gosto disso. Ai, não é para mim. Mas, para mim, no fundo, é puro elitismo. Você só não entendeu nada. Você só não entendeu nada. E meu convite para vocês é: não vamos envelhecer mal, galera. Vamos se abrir. Vamos se abrir para a cultura. Vamos participar da cultura de peito aberto. Sabendo que a gente não controla nada, nem o cabelo da nossa cabeça a gente controla. Entendeu? A gente não tem nenhum controle sobre o que está sendo dito por aí. Mas a gente pode muito bem influenciar, participar.
E na ótica da participação, a colaboração é que manda. A cooperação é o que constrói. E as ferramentas de IA, elas dão escala. Elas estão aqui para catapultar essa nossa capacidade criativa, para dar ainda mais voz, tanto às pessoas comuns quanto às marcas. E se a gente souber usar, se todo mundo souber usar, vai dar bom, vai dar certo. A sacada está no workflow que a gente vai montar de acordo com a história que a gente quer contar. Então, a gente tem que ter, na minha opinião, ways of working. Estabelecer é isso. Quais plataformas fazem sentido para a construção do que a gente quer fazer? O que você quer contar? As pessoas, a gente, está no centro. A gente controla essa narrativa do que a gente quer construir. Isso sim a gente tem alguma influência. Então, você, como pessoa física, você como agência, você como comunicador, você pode escolher as plataformas que você acredita que fazem mais sentido para você trabalhar. E a partir delas, fazer o que você precisa fazer. Seja o que quer que seja, produção de vídeo, de áudio, finalização de imagem, automatizar, melhorar a sua vida, criar um bot, criar um agente, desenhar, automatizar a sua lava-louça, sei lá, entendeu? Você pode se aproveitar desse monte de coisa legal que tem disponível para fazer coisas que você quer fazer. E para melhorar a vida, não só sua, como das pessoas que estão ao seu redor. Então, com a IA, a gente tem os protótipos, os mockups, acelerados, a gente transforma eles em um produto lovable, fast e high definition, que é, né, usando a tríade aqui da IA, que é transformar esse protótipo, esse produto criativo em algo mais amável, de uma maneira rápida, de uma maneira boa, melhor produzida. Então, vem curar aqui uma dor da escala muito grande, que é a performance, por exemplo. Todas as agências por onde eu passei sofriam muito com a materialização da escala da criação. A gente constrói uma campanha e aí você tem que fazer 1 milhão de banners para 1000 formatos diferentes, com specs totalmente diferentes. Se você tinha um batalhão de gente que era convidado a não pensar, que era uma esteira de produção, apenas trabalhando, muitas vezes ali cegamente, burramente, e a gente emburrecia essas pessoas, que elas sequer eram autorizadas a pensar no que elas estavam fazendo, apenas fazendo asset. Então a IA vem para libertar, eu acredito, essas pessoas desse lugar, porque de repente, e se a gente olhar por esse ângulo, a gente entende que também, ok, não é que essas pessoas vão perder o emprego delas, mas a gente pode trazê-las para um lugar melhor de pensamento, para um exercício melhor. E se essas pessoas tiverem a ferramenta a favor delas, elas não precisam fazer esse trabalho braçal, que é bruto, basicamente. É a Revolução Industrial trazendo a máquina de lavar para a mulher, para a dona de casa, trazendo a geladeira. Então, assim, caralho, eu não preciso mais salgar a carne. Eu tenho onde guardar. As máquinas vêm para melhorar a nossa vida. E é revolucionário quando a mulher tem tempo de pensar. A mulher passou a existir diferente na sociedade depois da máquina de lavar. Entende? É libertador quando você tem uma ferramenta que faz o que você não quer fazer. E te liberta, te dá tempo para você fazer arte. Então, quando as pessoas entendem para que serve a ferramenta, a gente tem uma explosão de criatividade. E aí eu vou trazer um case aqui para vocês que não é case criativo, mas me tocou muito quando eu descobri, que é a Plink. Entrem lá depois, se vocês puderem. Essa moça, Sabrine Matos, ela não é criativa, tá?
de agência, acho que ela nunca trabalhou com isso na vida dela, mas ela é uma pessoa real, que a partir de uma história dela de vida, ela decidiu criar um protótipo. E esse site dela, o Plink, é uma ferramenta libertadora para mulheres, de modo geral. Não só mulheres, tá? Mas principalmente mulheres. Que é, cara, você descobrir se o seu ficante, se o seu professor, se o seu amigo, se o seu chefe, se ele tem passagem pela polícia ou não. Eu vou ler o que está escrito aqui, tá? Então, assim, ó, em apenas 45 dias. Essa moça, Sabrine, criou um serviço que alcançou mais de 10 mil usuários, gerou 2,2 milhões sem receita recorrente anual e já evitou mais de 200 situações perigosas. Esse é o caso da Plink, fundada por Sabrine Matos, que usou o Lovable, um agente de inteligência artificial, para transformar a luta contra a violência de gênero em uma solução real e escalável. Como, gente? Você digita um nome, basta o telefone da pessoa e o nome completo. Eu baixei a plataforma, eu paguei, eu falei, vou dar todo o meu dinheiro para a Sabrine. Vou financiar essa plataforma. Por quê, gente? Porque você digita o nome completo de uma pessoa e o telefone dela. E a plataforma que usa a inteligência artificial entrega para você a capivara dessa pessoa. Se essa pessoa tem ou não passagem pela polícia, se essa pessoa tem algum processo nas costas dela. E você vê os depoimentos das mulheres, e são principalmente mulheres, né? Desculpem homens, mas infelizmente, né? Feminicídio não me deixa, né? Os dados não me deixam mentir aqui. Não, vocês sabem muito bem que uma mulher é morta a cada 5 segundos no Brasil. No mundo, o dado é outro, mas bem parecido. Enfim, a gente tem que ter medo, sim. Então, iniciativas como a da Sabrine me emocionam, porque tem um lugar muito foda de propósito real, de salvar a vida das pessoas. É uma amiga fazendo o trabalho de stalkear aquele cara com quem você tá saindo, com quem você deu match, para saber se esse cara é minimamente uma pessoa confiável. Para saber se esse cara tem algum indício de violência, algum índice ali, né, algo contra ele que alguém já tenha dito. Óbvio, isso não vai livrar pessoas ali, né? Tem muito réu primário por aí buscando, tem muito homem querendo muito, né? Fazendo muito esforço para perder o réu primário. Eu não sei porque isso acontece, enfim, mas infelizmente acontece. Mas em questão de semanas, a Plink, ela validou uma hipótese, ela construiu um modelo sustentável, é um site beta, é um protótipo, está em constante evolução, mas ela provou que inovação social e velocidade podem caminhar juntos, e que a IA, ela vem para resolver uns problemas que você nem tinha pensado, que a maioria dos homens talvez não tenha noção de que existe para as mulheres, tá? Então, assim, essa é uma ideia, na minha opinião, que poderia ganhar Cane. Essa mulher aqui está fazendo mais pelo mundo do que todos nós, da publicidade. Mas é muito foda você ver uma pessoa comum, uma pessoa que apenas com boa intenção, genuinamente boa intenção, e uma ideia na cabeça, e na mão, consegue fazer algo revolucionário. Algo que é fantástico, que vai muito além, para mim, de qualquer ideia que eu já tenha tido na minha vida publicitária, tá? Tenho vergonha da Sabrina, de mostrar meus cases para Sabrina. Adaptar-se a esse mundo, a gente entender para que serve a IA, é uma questão de sobrevivência. É uma questão de a gente acompanhar as transformações no mundo, não é uma opção. A gente precisa, se a gente quiser sobreviver, beber dessa fonte, saber usar, fazer cursos do Rafa. Rafa, estou vendendo loucamente você aqui, mas é isso mesmo. A gente precisa correr atrás.
E eu falei ali no começo, eu sou a pessoa da coragem, até tem um colarzinho que tá escrito coragem aqui. Coragem significa, tá, no sentido literal da palavra, na etimologia da palavra, cor e agem, do latim, que é coração agindo. É ação do coração, basicamente. A gente precisa correr atrás. A gente precisa de ação. A gente precisa, de fato, abrir os olhos, estar aberto para conseguir participar do mundo, dos movimentos culturais que estão acontecendo hoje na nossa frente. Se eu tivesse apegado, se eu não fosse essa pessoa e eu estivesse apegada ao passado, saudosa da máquina de datilografia, eu não estaria hoje sentada na cadeira onde eu estou. Eu não teria sido convidada para essa conversa aqui hoje. E aí, desse lugar de inconformada que eu venho e que eu saio de São Miguel em busca de algo que eu não sei nem o que é sobrevivência. É tudo no final sobre sobrevivência. E a cada segundo vão surgir mais e mais soluções, plataformas, tecnologias, comportamentos que desafiam a gente, que desafiam o marketing, que desafiam as marcas, que desafiam as agências num outro lugar. E se a gente não souber surfar essas trends, se a gente não souber se adaptar, e se a gente não tiver capacidade de sobreviver, a gente não evolui. O ser humano é um protótipo perfeito, em constante evolução, brilhante e imperfeito. A gente é a máquina mais robusta e espetacular já inventada. Não é só o acaso. Mas a gente é um protótipo perfeito. E traçando esse paralelo entre a gente mesmo, que somos, e o que são as máquinas, puxa, eu acho que não existe máquina que tenha se inventado sozinha. A gente não é nossa versão final. Eu não sou essa versão final. Como eu falei ali no começo, tem botox, tem a Anitta trocando de face. Troquei de face várias vezes, entendeu? Não tô brincando. A gente tem várias versões da gente mesmo. Mas nunca é a final. Jamais seremos a final, finalíssima, finaleira, agora vai. O nosso arquivo está sempre atualizando. Que nem a desgraça do iPhone, entendeu? Que todo ano tem uma atualização do software. O hardware a gente também atualiza, de alguma maneira, mas o corpo é perecível. Mas o nosso software, gente, precisa se atualizar sempre. Então, eu costumo dizer que a vida é beta, o ser humano é beta. A gente está em construção constante. Então, não acaba aqui. Pelo contrário, é só um começo e um recomeço. E sei lá para onde estamos indo. Na minha opinião, a revolução, ela será emocionada. E eu volto para o meu prompt inicial ali. Quando tudo for automatizado, o diferencial será o carnaval. Será sentir, pensar e se conectar com o que importa. Tipo isso aqui. Essa criança puramente sendo 100% inocente, dançando carnaval, puro emoção. E aí, para finalizar, tô chegando no final, tá? Eu queria só falar com vocês sobre um ponto de dor da agência onde eu tô agora. Todo mundo falou assim: nossa, Yuri, você não pode ver um problema que você corre para resolver. Não posso ver um problema que eu pulo nele. É impressionante, assim. Minha mãe, sei lá, acho que minha família é disfuncional, assim, colaborou um pouco para isso, sabe? Mas eu estou na DM9, pós-escândalo de Cane e discussões, eu não poderia deixar de trazer para vocês um documento
que depois vocês podem baixar. Vou colocar um QR Code aqui na tela para vocês baixarem, que é o Código de Diretrizes para o Uso Responsável e Ético da Inteligência Artificial em Agências de Publicidade. Um documento que é parte de um compromisso da DM9, depois dos escândalos de Cannes, do que a gente deixa, o que a gente aprende de bom. Porque apesar de tudo o que aconteceu, a gente precisa ser responsável, né? A gente precisa ter alguma ética. E eu acho que a grande discussão ética do AI é ainda algo que estamos bem longe de estar lá, sabe? Eu acho que a gente precisa batalhar muito por isso. E no Brasil, principalmente, a gente não tem legislação, a gente não tem ainda nenhuma ética escrita, detalhada. Mas a iniciativa da DM9 pós-Cane, ela beneficia todo mundo. Ela pode, inclusive, ser um ponto de partida para o que a gente precisa construir como sociedade, para se proteger, para proteger as pessoas do uso irresponsável das ferramentas que a gente tem. A gente precisa ter responsabilidade. A gente precisa, de alguma maneira, supervisionar o que a gente vem construindo, tá? E tem que ter transparência, tem que ter supervisão humana. Senão, a gente se perde na narrativa, que nem eu falei antes, tá? E esse documento ele foi criado, não foi pela DM9, não. A DM9 foi, né, quem começou essa conversa a partir, né, como um compromisso após os escândalos, mas foi Ronaldo Lemos, que é uma sumidade, que é o código, que é um advogado brilhante, super famoso, acho que das maiores sumidades no assunto de direitos, falando de internet. O marco civil da internet foi construído pelas mãos desse cara. Então, ele é a maior autoridade no assunto hoje. E foi ele quem, junto com a gente aqui, construiu esse documento. E vocês podem baixar. E por que que importa esse código? Só lendo aqui rapidamente para vocês. Isso aqui é aberto, tá? Isso aqui é uma iniciativa da DM9, mas assim, vocês não pagam nada disso aqui. Isso aqui é, na verdade, open para todo mundo. Toda agência pode usar, toda pessoa que trabalha com comunicação pode usar. Na verdade, ele é um começo de conversa. Porque sim, a gente está nesse mercado, a gente usa as ferramentas, mas precisa ser feito de forma ética, segura e consciente. Então, mais do que um documento técnico, ele é um guia de boas práticas, que reforça a importância da supervisão humana, do respeito à privacidade, da construção de uma publicidade que inove com responsabilidade. Então, os princípios que orientam o uso de ética da IA em publicidade seguindo essas legislações de proteção de dados internacionais, um modelo de autorregulação para o setor. Então, é uma provocação e um começo de conversa para garantir os direitos e os deveres de todos nós como agentes de comunicação, tá? Então, só para vocês passarem aqui os pilares: transparência, responsabilidade, privacidade, supervisão humana, rastreabilidade, governança e equidade. Então, só para a gente não se perder no personagem de novo, a gente precisa ser justo, a gente precisa ser ético. Há limites que a gente precisa corresponder, respeitar. Tá bom? Vou deixar aqui o QR Code. Eu posso depois mandar para vocês essa apresentação, se vocês quiserem. Se vocês não conseguirem baixar aqui também, eu não testei, tá? Eu só coloquei o QR Code aqui e nem testei, mas se por acaso não estiver funcionando, entrem lá no Instagram da DM9, DM9 Oficial. Ele tá lá no link na bio. Também vocês podem baixar o código gratuito, é um documento um pouco extenso, mas depois baixem para dar uma olhada, tá bom? E aqui tá o meu lindo LinkedIn para vocês, entendeu? Meu arrobinha, Yuri Mussoli, e o meu QR Code do meu LinkedIn, caso vocês queiram falar comigo. Eu demoro um pouco para responder, o Rafa sabe, eu deixo no vácuo, não é por mal, mas é geralmente porque eu tô fazendo 50 mil coisas ao mesmo tempo, mas eu volto um dia para o eixo e respondo todo mundo. Atrasada, porém, respondo todo mundo. Tá bom? É isso. Eu vou aqui, não sei se deu tempo, mas qualquer coisa depois eu volto também. Ah, é só procurar meu nome também, gente, não tem outra não. É Yuri Mussoli, só tem eu, tá bom? Procurem Ge- nas redes. Vou dar o stop aqui. Dei o stop. Pronto. Gente, assim, sei lá, eu tô até meio atordoado, assim, porque
lendo os comentários, que eu acho que é a mesma percepção que a galera teve, eu tive também. Eu acho que eu fiquei com, eu tenho uma conclusão assim desse papo. E depois, né, dá para ver aqui pelo nosso chat que eu acho que falta assim, mas muito, muita. Quando eu falo muito é quase mercado inteiro, pessoas e líderes com a visão e o pensamento da Yuri, assim, porque a gente tinha uma pauta hoje, né, para falar de ferramenta. E ela não só trouxe uma visão, mas ela trouxe quase um acalanto humano. Acho que todo mundo aqui está compartilhando isso aqui no chat, tudo que eu estava lendo. É uma visão quase acolhedora, né, do que a gente está vivendo. Acho que nesse momento que tem boa parte das pessoas que só falam incerteza de mercado, né? Aqui a gente percebe que a gente tem uma líder que está olhando para as pessoas, está com cuidado ainda sobre cultura, propósito. Eu notei algumas frases aqui que você falou em ordem cronológica, né? O melhor prompt é a cultura, isso sem dúvida, sim. Eu acho que não só um prompt, né, mas é o que alimenta a nossa vida como criativo. Quem escreve o prompt somos nós. Isso é brilhante, apesar de simples, porque a gente, né, hoje a gente teve uma enxurrada de ferramenta aqui. É muito difícil, né, achar uma didática para trazer até ah, tanta ferramenta e tanta aplicação para elas de um jeito fácil de entender. Mas a gente ainda não terminou, a gente vai seguir. A emoção não se escreve código, dá vontade de tatuar isso aí. Muita ferramenta sem história, né? Mas só as histórias conectam as pessoas. As pessoas estão interessadas em outras pessoas. Eu acho que isso é uma coisa muito legal do senso de comunidade, ainda mais em rede social. Eu tenho vivido isso cada vez mais, um ano fazendo conteúdo. Como você Uhum. consegue tocar as pessoas, né? Você recebe umas mensagens de carinho, assim, do tipo, cara, eu preciso acordar e ler alguma coisa que você escreve ou ver algum vídeo seu. Isso é muito legal, assim, uma coisa muito motivadora, né? Porque é um lugar que a gente toca nas pessoas, que é quase uma televisão, né? Antes de rede social, que a gente entra na vida das pessoas. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Conteúdo é cultura e cultura é conteúdo. Acho que isso é complementar. A gente tem que se adaptar e isso é uma questão de sobrevivência. Eu acho que não só do ponto de vista do universo de agência, mas eu acho que é uma adaptação geral, inclusive uma adaptação para a gente se proteger, né, da nossa saúde mental. Eu acho que a gente, conforme a tecnologia vai avançando, a nossa saúde mental vai ficando cada vez mais prejudicada. Então, esse cuidado com a saúde mental, acho que vai ser vai ser o nosso grande norte, né, de busca de cuidado. E o ser humano é um protótipo perfeito, assim como essa mulher perfeita aqui. Que venham Uhum. mais líderes como Yuri, né? Venham desse grupo aqui que está aqui hoje, né? Eu vi que, pô, muitas mulheres aqui compartilhando esse sentimento, né? Se identificando com você. Então, foi muito Uhum. legal. Assim, não tenho palavras para agradecer o carinho, o seu tempo no final de semana, pô, super atarefada, mãe, e pô, você Uhum. tirar esse momento aqui para falar. Alguém comentou aqui, e eu vou te pedir, eu vou fazer esse convite formalmente depois. O pessoal tá pedindo um módulo seu, uma aula Ah, sua. E eu vou fazer esse convite com mais calma para você preparar. Mas eu ia achar, pô, muito legal. Só, tá todo mundo aqui falando, então acho que a voz da galera é a voz de Deus, assim. E ai, é gente, isso. olha, depois eu estou tentando escutar o que você fala e eu estou lendo aqui uns comentários. Nossa, cara, depois tem como mandar Vamos mandar. cópia para mim do que as pessoas falaram, porque assim, estou muito tocada, A gente. gente manda, Obrigada. pode Não, deixar. Tá tudo não, a salvo. gente vai Obrigada mandar, vai pelo tudo salvo. carinho. Não consegui ler ninguém direito aqui, mas muito obrigada. Fico muito, muito, muito feliz de participar. Vocês são incríveis. Agora eu preciso correr lá também, que a criança Vai. está chorando. É sábado, É entendeu? Ele isso. acorda às 5 da manhã, ele dorme às 7. Então, assim, puxado.
Vai lá. Pô, Mas obrigado obrigada, pelo seu tempo, Felipe. querida. Obrigado demais. Imagina, um Depois beijo. eu mando mensagem agradecendo melhor. Um beijo Não, tá grande. bom. Eu que agradeço. Beijo, beijo. Tchau, gente. Obrigada. Baita aula, hein, galera? Pô, eu fiquei emocionadíssimo algumas horas aqui. Pô, que eu acho que a gente não consegue calcular quando a gente está montando um evento desse, é, como um complementa o outro, né? Um convidado complementa o outro. Eu acho que hoje a gente teve muita sorte. Eu acho que isso, eu inclusive, né? De, pô, um dia inteiro a gente montar ferramenta, mostrar na prática, ainda ter umas visões assim é, completamente interligadas, né? A gente falou muito sobre ética, né, com todo mundo, sobre a criatividade, sobre a gente se proteger como humano. Eu sou aqui o cara das ferramentas, mas eu estou sempre, tempo inteiro martelando aqui para vocês sobre no nosso lado mais, né, criativo e humano. Bom, queria muito me despedir aqui também, acho que a galera também tem horário. A gente passou aqui, passamos uma horinha a mais, mas, pô, agradecer cada um de vocês de terem curtido, de terem ficado, de terem participado. Eu, com certeza, eu não saio hoje a mesma pessoa de antes de 10 horas da manhã, porque eu aprendo muito com vocês também, aprendo muito com essa troca, aprendo muito com os convidados. Eu acho que a gente tem uma missão, eu, Bárbara, né, todo o time, de fazer esse negócio crescer, né, de trazer mais gente para esse ecossistema, trazer mais conhecimento para vocês, de um mercado que muitas vezes ele é elitista, ele é panela, ele é muito difícil de você entrar, muito difícil de você ter contato e pior, muito difícil de você ter informação de qualidade, porque as pessoas cada vez mais estão sem tempo. É louco imaginar isso, porque eu fui um cara que morei no Rio, né, nascido e criado no Rio, e tentei vir para São Paulo mostrando pasta de papel. Não era nem link, nem nada disso que a gente vê hoje. E naquela época, eu tinha que ligar para as agências para marcar com as pessoas para mostrar pasta, mas as pessoas tinham mais tempo. Eu consegui mostrar pasta, cara, para Bruno Pido, que eu sou fã pra caramba, quando ele estava na Finasca, ah, pro Pinel na África, pro Age na W Macan. Cara, uma galera que me recebeu, ficou batendo papo comigo, dando dica, melhorando meu portfólio. E hoje, quando eu vejo muito, e né, sempre tento fazer esse trabalho de olhar portfólio também, de dar feedback, eu vejo que as pessoas estão mais sem tempo, né? Quanto ah, mais tempo a gente tem com as ferramentas, mais a demanda, né, de trabalho. Então, eu senti que é uma missão nossa, assim, para mim, principalmente, devolver isso para o mercado que me deu tudo. Eu sou de família, né, muito humilde, vim de família muito humilde do Rio. Não sou um romântico, né, não estou aqui para romantizar a pobreza, mas minha mãe me criou com muito sacrifício. Então, é um jeito de eu retribuir tudo que o mercado me deu. Foi muito difícil, galera, foi muito difícil. Eu demorei 15 anos para ganhar meu primeiro prêmio. Então, não foi fácil, foi uma construção e valeu a pena, valeu a pena. Eu espero que para vocês aqui, para muitos de vocês, seja um caminho mais rápido e é o curso, a escola, eu, Bárbara, todo mundo, a gente está aqui para realmente ajudar vocês. O Fred, que foi o nosso aluno que ganhou o clube de criação, quando eu fui lá, né, fui o primeiro cara a abraçar ele quando ele desceu do palco, ele falou um negócio para mim que me marcou muito. Ele falou: Rafa, foi meu primeiro prêmio. Eu falei: pô, é o primeiro de muitas. Não, foi a primeira vez que eu me inscrevi num prêmio. Eu nunca ganhei nada. Então, assim, para mim significou muito essa frase, né? O Fred para mim assim foi o meu grande case da vida, assim, porque um menino muito dedicado, trabalhador, absorveu o curso pra caramba, dava pra ver nas trocas que a gente tinha. Foi muito legal, galera, foi muito legal. Eu fiquei muito emocionado, principalmente na nossa aula depois. Então, aqui, galera, é claro que a gente tem custos, né? A gente tem o meu tempo, tem um aprendizado,
tem uma dedicação, é muito difícil montar uma escola, muito difícil, é muito complexo, né, atender todo mundo. E é por isso que a gente fica ali dosando. Eu sempre brigo com a galera aqui, porque eu quero acessibilidade, eu quero deixar o curso mais acessível possível, por isso que a gente é agressivo nesses descontos. Ah, então, é sempre esse olhar nosso aqui de trazer o melhor para vocês. Beleza? Galera, vou me despedir aqui de vocês, tá? Quem ainda tiver dúvida, pode mandar para mim no Instagram, pode mandar para mim ou mensagem para a Bárbara, a gente vai responder. Sejam muito bem-vindos, quem acreditou, bem-vindas também. Eu garanto a vocês que vai valer muito a pena, até pela minha dedicação. Contem comigo e vai ser muito legal essa jornada, galera. Eu acho que em dezembro a gente vai estar fazendo um outro evento como esse e celebrando as vitórias de todo mundo. Muito obrigado, de verdade, assim, pelo carinho, pelo tempo, né? Ficamos aqui muito tempo. É, Cara, e assim, o Agnello tá falando aqui que botei o coração, cara, eu botei o coração mesmo aqui, tô falando com o coração e foi muita energia hoje, galera. Muito axé. Um beijo grande, bom final de semana, finalzinho aí. Descansem. Bárbara tem mais coisa para falar? Bárbara tá falando hoje, hein? Não, eu só quero dar tchau e agradecer. E é isso. Obrigada, gente. É, Aproveitem o domingo, esse finalzinho aí, curtam esse finalzinho de sábado. Beijo enorme no coração de todo mundo. Valeu, galera!